Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo as nossas questões aqui, galerinha. Gente, eu sei que o negócio tá massa, eu sei que tem questão pacas, tem gente que reclama de muita questão. Aí eu chego e respondo pra pessoa, criatura maléfica, tu pagou um curso de quê? Tu pagou um curso de consultoria, tu pagou um curso de conselho, ou tu pagou um curso de questões? Das 3 afirmativas abaixo, qual que tá correta? Um curso de questões comentadas, de reta final, né, Pacheco? Então, pô, não vamos aliviar não, gente. Vamos resolver questões, né? Um data warehouse é recomendado para armazenar dados. Sumarizados de um departamento. Cara, se for de um departamento, isso aqui não é data warehouse. Isso aqui é o quê? Isso aqui é data mart. Tá bom? Então não pode ser ele, não. Eita, é mesmo. Sumarizados de toda a empresa para apoio à decisão e utilização de ferramentas OLAP. Aqui tá certo, né, gente? Isso aqui tá valendo, né? Agora tá legal, né? Tá correto aqui? Tá correto, gente. Sumarizados de toda a empresa. Por que sumarizado, Pacheco? Porque não são os dados detalhados. Os dados detalhados de forma bem específica você vai encontrar onde? Você vai encontrar na sua base de dados transacional. Tudo bem? Aí ele vem detalhados de toda a empresa para apoio à decisão e utilização em ferramentas OLAP. Não são detalhados, mas uma coisa que você tem que prestar bem atenção. O OLAP, de uma forma geral, ele é trabalhado como? Ele pode atuar, Pacheco, em bases de dados que não sejam bases de dados dimensionais? Podem. Oxi, Pacheco, é sério isso, velho? É sério isso, gente. O teu OLAP, você pode atuar com ele em bases de dados relacionais. Acredita nisso? Não é muito legal, super divertido? Eu acho o máximo saber dessas coisas. Detalhados, gerados por sistemas de informação transacionais? Não, né? Isso aqui são os nossos queridos OLTPs, não é? Que a gente já viu previamente aqui no curso. Então tá fora. Históricos detalhados de todas as transações realizadas em um determinado período de tempo. Não, né, gente? Históricos detalhados de todas as transações? Não, não é detalhado, não é de todas as transações. São somente das transações desejadas, entendeu? E que o seu data warehouse vai ter que suportar ali no negócio. Vamos lá, galerinha, mais uma questão de número 14. Os metadados têm fundamental importância na estruturação de data warehouses, tá? Não somente de data warehouses, tá bom, gente? Bases de dados relacionais e transacionais também possuem metadados, tá ok? Por propiciarem o quê? O uso mais eficiente daquele repositório de dados. Já que, o que é o metadado? Pronto, o metadado, gente, é um dado. O metadado é uma identificação, é uma descrição, é um dado sobre o tipo de atributo que você está trabalhando. Entendeu? Como assim o metadado é um dado sobre o tipo de atributo que eu estou trabalhando, Pacheco? O metadado ele vai te dizer, claro, não somente o seguinte, o atributo tal é um CPF que só pode receber números, 2 pontinhos e um tracinho, como ele também vai te dizer o que, os metadados? Para você encontrar o dado X que você está procurando, você pode procurar em tal lugar. Tanto que quando você trabalha em um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, o que ele pesquisa antes de pesquisar o próprio dado? Ele vai atrás do metadados. Que ele vai falar o seguinte, oi metadado, que você sabe o dado tal? Sei, passou por aqui. Então me diga, onde é que ele foi armazenado? Quais são as características dele de pesquisa? São essas aqui. Aí ele vai acessa o dado. Entendeu o que são metadados? Beleza, então. Se tu entendeu, alteram as tabelas de referência provenientes do processo de extração de dados? Não é isso para isso que ele serve, não. Tudo bem? Ainda mais é alterar uma tabela de referência proveniente de outro lugar. Acho que não tem nada a ver, não é, gente? Letra B. Balizam a política de recuperação lógica e física a ser adotada pelo administrador de banco de dados? Não, né? A recuperação lógica e física não, né? Por que seria a recuperação lógica e física, né? Isso aqui seriam, na verdade, seus logs, né? Seus logs de utilização, tá bom? Utilização do seu banco de dados. Seria um dos recursos que você poderia utilizar para isso aqui. Por quê? Tudo que você faz em um banco de dados, ele acaba sendo armazenado em quê? Armazenado no banco de dados, e o evento, como por exemplo de uma transação, o evento de alteração de uma estrutura de um banco de dados, isso tudo é armazenado em um log, tudo bem? Esse log vai ter o que então? Se você de repente perde a sua base de dados, você pega esse log e reexecuta tudo que estava dentro dele. Então ele fala assim, gente, genial isso, né? Muito legal, né? Mas não é o nosso gabarito, tá errado. Permitem que o usuário direcione a análise pelo conhecimento da estrutura dos dados. Permite? Permite, Pacheco. Aluno que é aluno meu, tendo 2 itens logo abaixo, ainda mais Sysgram Hill, vai marcar isso aqui já como integral? Não vai não é, gente? Marca o quê?
metade de um coraçãozinho, espera um pouquinho, amor de verão, não é? Propiciam a independência de dados especificada pela arquitetura ANSYS Spark? Não. Quem propicia essa independência de dados aqui, gente, são o quê? Os nossos níveis que tu tem na arquitetura ANSYS Spark, né? São 3 níveis, 3 camadas, que serão quais? Externo ou visão, lógico ou conceitual, interno ou físico, tá bom? Bacana. Viabilizam a segurança discricionária de acesso às tabelas de dimensões do repositório, né? Não tem nada a ver. Eu não sei nem o que é isso aqui que ele está definindo. Mas tá aí, gente. Gabarito, letra C de casa. Ou de coração, né? Esse coração ficou horrível, né? Tá tudo torto, empenado, coitado. Parece que tomou um soco. Mas vamos lá, gente. Questão de número 15. Data House pode ser conceituado como uma coleção de dados orientada por assuntos, integrada, assim como, tá? Um Data House, gente. 4 características de um Data House, apresentadas inclusive por Efraim Turban, um dos papas que nós temos sobre Data House. Orientada por assuntos, integrada, variante no tempo e não volátil, gabarito E. Agora a galera sempre fica com dúvida, né, Pacheco? Se ele é não volátil, como que ele é variante no tempo, né? Que são os tópicos que nós estamos trabalhando aqui. Bem simples, ele é não volátil por quê? O que foi armazenado em um data house não é para ficar sendo alterado. Ele não é um banco de dados transacional. Entendeu? Então o que ele recebe? Ele recebe uma carga específica. Aquela carga tem uma data específica a ser trabalhada. Por quê? Porque as análises futuras que tu for fazer em relação aos seus dados possuem o quê? Exatamente um recorte temporal sobre a análise que está sendo feita. Esse recorte temporal está abaixo da análise que está sendo feita. Entenderam como é que funciona? Interessante. Por isso que ele é variável no tempo, variante no tempo? Sim. Porque dali em diante você vai daqui uma semana, você dá uma outra carga na sua base de dados, tu tem o quê? Mais um recorte temporal para poder ser trabalhado. Ok? Pacheco, por que ele é orientado por assuntos? Ele é orientado por assuntos porque, afinal de contas, o teu Data House ele tem que ter um contexto, ele tem que ter um tema, um contexto, assim como se fosse um bom jazz, não é verdade? Para que você saiba o quê? Com o que você está lidando. Por isso que ele é orientado por assuntos. E ele é integrado por quê? Porque ele recebe carga de uma porrada de lugar que você estiver trabalhando, tá bom? Essas são as características de um Data House. Pode levar para tua prova que eles vão te cobrar isso aqui de novo, ok? Seguindo aqui o baile, gente, vamos lá para mais uma questão. Agora começamos a entrar no conteúdo de OLAP, tudo bem? Seguindo aqui, gente, para mais uma questão, questão de número 16, onde a gente começa a falar sobre OLAP, né? Ferramentas OLAPs, né, de uma forma geral, inclusive, fique muito atento ao uso desse termo, porque às vezes as bancas chamam OLAP em uma convenção muito legal sobre todas as ferramentas que nós já estudamos até agora de Business Intelligence, tá bom? Então, se ele disser para você, você está lidando com a base de dados OLAP, considere que é da base de dados Data Warehouse, que é, afinal de contas, o que é uma porrada de ferramenta que tu pode utilizar para poder lidar com uma base de dados multidimensional. Falou sobre a aplicação OLAP, aí você tem que responder especificamente sobre o quê? Aquele responsável pela manipulação, ok, dos dados de um cubo de dados, ou então de uma base de dados qualquer, tudo bem? Então ele fala que tipo de aplicação OLAP combina a tecnologia de banco de dados relacionais com a de bancos de dados multidimensionais. Gente, isso aqui é chamado de HOLAP. Por que HOLAP? Esse Hzinho é de híbrido. Então, Hybrid OLAP trabalha com o quê? Com relacional e multidimensional. Pacheco, ROLAP serve para quê? É um banco de dados, é um tipo de OLAP que vai lidar com o quê? Com bancos de dados relacionais. O Rzinho aí do lado vem de relacional. MOLAP vem de quê, Pacheco? É um tipo de OLAP que acaba lidando com o quê? Com a manipulação, consultas de dados em um banco de dados multidimensional. Por isso que o Mzinho vem daqui, ok? DOLAP e WOLAP, eles trabalham com o quê? Eles não são ferramentas, gente, de exatamente recuperação do seu cubo, que é o caso do OLAP, manutenção do teu cubo, entendeu? Eles são ferramentas de consulta somente. Tanto que o DOLAP, você vai fazer o quê? Desktop OLAP, você manda alguma paradinha ali, entendeu? Ele vai e retorna com a consulta necessária. O WLAP, ele é um web, entendeu? Ou seja, ele é um OLAP do tipo web, onde você vai fazer o quê? Você vai mandar o comando, entendeu? Do W e depois ele te retorna ali o OLAPzinho, bacana, que você precisa com todas as consultas necessárias, ok? Manipulação, ROLAP, MOLAP, HOLAP, consulta, DOLAP e WOLAP, ok? Vamos lá então, galera, mais uma questãozinha.
Usando um sistema de Business Intelligence, um gerente obteve em tela um relatório de vendas por semana de cada loja. Considerando essa informação pouco detalhada, decidiu que precisava ver as vendas por dia. Que operação OLAP ele deve aplicar para conseguir essa informação? Gente, vocês vão ver que ele tem que aplicar o nosso drill down. Por quê? O drill down serve para quê? Aumentar o nível de detalhamento, reduzir o nível de granularidade. Ok? Ao contrário dele, você vai ter o rollout, que serve para quê? Exatamente, né? Ele reduz o nível de detalhamento e aumenta o nível da granularidade. Ao contrário, tá bom? Drill up não existe. Slice and dice são duas operações que caminham em parceria, mas que podem ser realizadas em alguns momentos. Em relação ao quê? Em relação à tua base de dados, né? O slice ele fatia, o dice ele reestrutura. Bacana. Se você junta os dois aqui, tu tem a Mulher Maravilha das manipulações de cubo de dados. Questão do Banco da Amazônia, técnico científico, tecnologia da informação. As ferramentas e técnicas de mineração de dados, data mining, têm por objetivo a. Preparar dados para serem utilizados em um data warehouse. Não é. Na verdade, ele é utilizado com base naquilo que você tem no data warehouse, né? Então ele não está preparando os dados para serem utilizados no data warehouse, não. Quem vai preparar isso aqui é o nosso ETL. Permitir a navegação multidimensional em um data warehouse. Quem é que permite navegação e manipulação do seu cubo de dados? Sua ferramenta de OLAP, não é? Aí mesmo, Pacheco. Vai já drill across, vai usar o quê? Drill through, entendeu? Pode utilizar o que? Pivot, pode utilizar rotation, que são outras operações que tu pode realizar com o teu OLAP, bacana? Mas está errado, né? Não é de OLAP que eles estão perguntando. Projetar de forma eficiente o registro de dados transacionais. Tem nada a ver, velho. Meu Deus do céu. Buscar a classificação e o agrupamento, clusterização de dados, bem como identificar padrões, com certeza absoluta, tá certinho. Esse item aqui, gabarito letra D de dedinho. Otimizar o desempenho de gerenciador de banco de dados? Também não é? Agora eu quero chamar a atenção de vocês em relação a duas ferramentas, duas tarefas, na verdade, que nós temos aqui, que ele está nos apresentando do nosso data mining. Por que eu quero chamar a atenção em relação a essas duas tarefas? Porque são tarefas muito cobradas em provas, né? Você tem diversas coisas que você pode fazer no teu data mining, tudo bem? Desde a utilização de análise exploratória de dados, né? Aquela mesma análise exploratória de dados que trabalha no Big Data, tá bom, gente? Mesmo análise exploratória de dados que você estudou de repente na estatística, certo? Se você de repente se formou em matemática, área de exatas, você provavelmente teve contato com análise exploratória de dados, bacana? E dentre essas outras você tem o que? A possibilidade de trabalhar com o quê? Algoritmos de classificação, algoritmos de agregação, ou seja, de agrupamento também, algoritmos de quê? De agregação em clusters, né? De associação, entendeu? De manipulação de clusters, e algoritmos até mesmo de associação, ou então de predição, entendeu? E por aí vai. Os algoritmos de classificação, eles são caracterizados pelo quê? Exatamente, por dependerem do quê? De uma semente inicial. Como assim uma semente inicial, Pacheco? De você ter que plantar algo inicial, entendeu? Dentro ali daquela tua base de dados, para que ele comece a fazer o quê? De acordo com aquela semente inicial, de acordo com aquele dado de treinamento, eu começo a rodar análises sobre a minha base de dados e identifico quais que se relacionam com aquela base de treinamento que eu tenho, tudo bem? Tanto que ele é chamado de quê? Ele é chamado de algoritmo não supervisionado? Muito pelo contrário. Ele é chamado de algoritmo o quê? Supervisionado, inclusive. Ah, Pacheco, é mesmo? É isso aí, né? Porque você está olhando para ele, esperando que ele te traga aquele resultado. Não é bacana? Bacana, né? A agregação, gente, o agrupamento já é diferente. Como é que ele trabalha, Pachecão? A agregação, agrupamento, você lida com o quê? Você lida com dados que você não tem, em momento algum ainda, aquela pré-definição do que você está procurando, mas você roda o algoritmo para poder começar a encontrar o quê? Coincidências. Coincidências que tenham naqueles dados, para que você comece a agrupá-los e depois validar com o ser humano, com o especialista. Tudo bem? Tanto que ferramentas de data mining, de uma forma geral, elas vão ser divididas em quê? Projetos, na verdade, né? Em projetos que trabalham com hipóteses, na verdade, projetos que trabalham com descoberta. Vocês estão vendo que, por exemplo, nesse caso que eu estou lidando aqui, que é do agrupamento, é pura descoberta. Tudo bem? Bacana, gente. E a associação? A associação ela vai encontrar eventos que acontecem de forma coincidente. É o tal do cesto de supermercado. Tudo bem? Pegaram como é que funciona? Jóia, então, né? Revisado o conteúdo, partimos aqui para mais uma questão.
Questão de número 19. Classificação é uma importante tarefa utilizada na etapa de mineração de dados, que tem como uma de suas características básicas o quê? Exatamente, né, gente? Ter como seu primeiro processo o aprendizado de uma função de mapeamento. Não é assim que ela funciona? Tem uma base de dados de treinamento. A primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Cara, eu preciso de uma função de mapeamento que associa uma ocorrência de dados X a uma classe Y. E dali em diante ele segue fazendo o quê? Vai agrupando as coisas ali, vai classificando. Pegaram como é que funciona, né? Legalzinha? Você fala assim, pô, Pacheco, não precisava nem saber, né, as outras palavras complicadas, doidas, malucas que tem ali em cima. Né? Não precisava, cara. Não precisava mesmo. Um desenvolvedor recebeu um conjunto de dados representando o perfil de um grupo de clientes, sem nenhuma informação do tipo de cada cliente, onde cada um era representado por um conjunto fixo de atributos, alguns contínuos, outros discretos. Exemplos desses atributos são idade, salário e estado civil. Foi pedido a esse desenvolvedor que, segundo a similaridade entre os clientes, dividisse os clientes em grupos, sendo que clientes parecidos deviam ficar no mesmo grupo. Não havia nenhuma informação que pudesse ajudar a verificar se esses grupos estariam corretos ou não. Não tinha informação. Não tinha informação prévia dos dados disponíveis para o desenvolvedor. Esse é um problema de data mining conhecido, cuja solução mais adequada é um algoritmo de quê? Não supervisionado. Porque se fosse supervisionado, é sinal que você já teria a pré-identificação de algo que você estaria procurando ali na tua base de dados. Pei, véia, marcar e correr pro abraço. Entenderam como é que funciona? Não é muito doido isso? Questão de número 21. O termo Big Data é bastante conhecido pelos profissionais de tecnologia da informação, especialmente aqueles envolvidos com bancos de dados, inteligência de negócios, sistema de informações e sistemas de apoio à decisão. Uma característica inerente a esse conceito é a da complexidade das suas fontes de informação. Até aqui está certo, né? Tem muita fonte de informação mesmo, por isso inclusive são duas características que nós temos dos 3 Vs do Big Data. O que demanda a necessidade de sua prévia limpeza, integração e transformação é o nosso gabarito. Aproveitando aqui então esse exercício, vamos falar um pouco sobre Big Data, por quê? O Big Data, gente, de uma forma geral, vocês vão ver que projetos de Big Data, na verdade, de uma forma geral, eles precisam que você tenha trabalhado com o quê? Minimamente com os 3 Vs do Big Data que eles têm. Eu quero que vocês anotem isso porque eles vão cobrar na tua prova. Entendeu? Quais são os 3 Vs do Big Data, Pachecão? Ó, volume, variedade e velocidade. Volume por quê? Tá na cara, né? Mano, o que tu gera de dado atualmente, entendeu? Não tá no gibi, não é brincadeira não. É um volume considerável de informações, entendeu? E detalhe, é um volume considerável com o qual você acaba lidando, que é o pontapé inicial para um projeto de Big Data, mas não é o único. Para você falar que você vai lidar com um projeto de Big Data, você tem que ter um volume, você tem que ter uma variedade considerável de dados, ou seja, é dado que está vindo XLS, TXT, está vindo de imagem, está vindo de PDF, está vindo de coisa plotada, digitalizada, entendeu? Base de dados não estruturada, semi-estruturada, entendeu? E por aí vai. Então a variedade constante e detalhe, a velocidade com que esses dados são gerados e que você precisa processar internamente. Então esses são os 3 Vs do Big Data. E eu acredito piamente que eles vão colocar algo sobre isso na tua prova. Galerinha, sobre esse conteúdo aqui de agora, o Pacheco para por aqui. Aquele grandíssimo abraço. A gente se vê na próxima aula. Me dê aí o feedback, dá seu depoimento lá. Ó. Pachecão tá detonando, tá massa, né? Tira um print aqui, ó, de onde você tá trabalhando, entendeu? Aqui no curso. Coloque lá no Instagram, citando no Instagram, @professor.gabrielpacheco, pra galera saber com o que tu tá estudando. Bacana? Um grande abraço, gente. Tchau.